Num mundo cada vez mais artificial, a gente precisa voltar para o natural. Naturalmente, um canal amplificador de práticas naturais como catalisador de consciências através da reconexão de corpo, mente e espírito. E hoje, nesse episódio do Naturalmente, estou trazendo aqui o Dr. Rodrigo Ventisink. Ele é uma referência quando a gente fala de odontologia biológica, né? E ele ainda é pós-graduado em odontologia sistêmica, ortobiomolecular, biorressonância aplicada e biofísica quântica, ozonioterapeuta, é presidente do Instituto Brasileiro de Saúde Integrativa e também pós-graduado em prótese dental e reabilitação oral. Rodrigo, quando a gente fala de odontologia biológica, existe um elo perdido na medicina, né? Onde a gente faz a conexão dos dentes e da saúde como um todo, né? Então eu queria que você falasse como que a odontologia biológica, como que ela se difere da odontologia tradicional. Tá, primeiro é um grande prazer estar aqui com você, com todo o pessoal que está nos vendo, nos escutando. Odontologia biológica, na verdade, é uma filosofia que a gente traz materiais cada vez mais compatíveis para aquele paciente, utilizando técnicas cada vez melhores. Esses materiais, muitas vezes, eles apresentam algum tipo de toxicidade, né? E o que é bom para você, de repente, não é bom para mim. Então, nós temos verificado, através de testes musculares, como o Waring Test, né? Que é um teste de sinestesiologia aplicada, que alguns materiais eles têm uma diferença de potencial elétrico que briga com o nosso corpo. E como nós somos feitos de energia, a minha energia é diferente da sua, que é diferente de... Cada um é único. Então nós precisamos acessar o que é mais compatível. E é claro que a gente procura, dentro dessa filosofia, evitar materiais que já cientificamente são comprovados tóxicos, né? Como, por exemplo, a gente tem as resinas com BPA, com bisfenol, nós temos o flúor, nós temos o amálgama dental, que tem o mercúrio, entre outros vários materiais. Então, na odontologia biológica, a gente vai individualizar aquele material para os pacientes. A gente sabe, né, dito que o flúor pode ser um calcificador pineal e gerar também outros prejuízos para a nossa saúde. É verdade isso? O flúor realmente faz mal? Porque eu sei que é um assunto polêmico. Sim, é um assunto super polêmico entre os dentistas, porque nós dentistas fomos formatados a utilizar o flúor como uma das ferramentas de se diminuir a cárie dental. E ele realmente vai pegar, ele tem um poder elétrico muito grande que ele vai se ligar ao cálcio. E depois ele vai se ligar a um outro cálcio. E vai formar um cálcio atrás do outro. Só que da mesma forma que ele faz essa ligação, ele também vai petrificar a nossa pineal. A nossa glândula pineal não está protegida pela barreira hematoencefálica. Então o sangue que vem transportando através, né, do flúor que caiu na nossa corrente sanguínea, chega lá e vai se ligar realmente ao cálcio que está ali. E aquele cálcio ele é importante para a produção de melatonina, de serotonina. Então quando ele petrifica, porque forma fluorapatita, ele acaba diminuindo essa parte de produção de melatonina, de neurotransmissores. Mas é extremamente tóxico. Então, eu utilizava flúor até fazer a pós na International Academy of Oral Medicine and Toxicology, onde eles me apresentaram mais de 400 artigos mostrando que o flúor é extremamente tóxico, não só para a pineal, mas para outros vários motivos sistêmicos. Tem trabalhos, Ana, que mostram que o flúor ele vai interferir, inclusive, no desenvolvimento intelectual das crianças. E o flúor ele já está obrigatoriamente na nossa água, na água do nosso chuveiro, na água que nós bebemos, na água que a gente, inclusive, compra no supermercado. E é obrigatório, né? Eu acho que a lei brasileira ela tem uma quantidade, obriga a colocar uma quantidade até superior a de outros países, né? E aí existe uma teoria de conspiração, né, de que líderes que fazem isso para controlar a população, porque a conexão com a espiritualidade começa a ser prejudicada por causa da glândula pineal. Isso é verdade? Então, na minha visão Na minha visão, sim, tem toda essa parte, mas
Para quem tiver dúvida se o flúor realmente faz mal ou não, existe esse artigo que é só você digitar IAOMT, flúor, e vai aparecer inclusive em português. Todo esse manifesto, que é um trabalho incrível que a própria International Academy of Oral Medicine and Toxicology desenvolveu com esses artigos mostrando que realmente faz. Sabe que eu tenho uma admiração, né, por médicos, por profissionais da saúde, medicina quântica, que já no começo da consulta com seu paciente já pede a panorâmica dos dentes, né? Porque a saúde realmente começa pela boca, né? Não só pela alimentação também, mas já na medicina chinesa já se sabe que há muitos anos, milhares de anos, né, que cada órgão está relacionado a um dente. Então, é verdade? Cada órgão do nosso corpo está relacionado a um dente? Sim. Na década de 50, 1950, Wu, que foi um grande médico, já especialista em medicina tradicional chinesa, ele, através de um amperímetro, ele dava um choquinho nos pontos de acupuntura e ele conseguiu identificar que aquela energia que ele colocava naquele ponto chegava até o dente. E ele conseguiu identificar os dentes que realmente estão ligados aos órgãos. E hoje a gente entende que a informação vem do cérebro, através do nosso sistema neural, através de um feixe de elétrons, e passa também nesses meridianos, já muito conhecido através da acupuntura, milhares de anos. Então essa informação vem do cérebro, passa pelos dentes até chegar no órgão, e depois vem do órgão, passa pelos dentes até chegar no nosso cérebro. Você consegue relacionar pessoas com câncer com aquele órgão relacionado a um dente? Você consegue identificar através da boca que a pessoa vai desenvolver um câncer ou que ela está doente? Você sabe que eu tive em Nova York, na clínica do Dr. Jerry Curatola, e uma paciente virou para ele e falou: sabe, doutor, aquele cisto que eu tinha no meu seio, e o senhor falou para eu tirar o dente? Então, eu extraí o dente e realmente meu cisto sumiu. E eu fiquei assim, chocado, né, naquela época, isso já tem uns 6 anos, e aí eu comecei a observar, muito os dentes relacionados à mama com algum tipo de problema. E para mim isso é muito claro que quando a informação vem do cérebro, não conseguiu passar pelo dente, porque ali tem um processo inflamatório, infeccioso, degenerativo, algum metal, né, formando corrente galvânica, ou de repente algum material que é dissonante para aquela pessoa, ou seja, que vai aumentar a resistência daquela informação, o seio, a tireoide, o estômago, né, o esôfago, dependendo do lado, o pâncreas ou o baço, eles vão diminuir a informação. E quando você diminui a informação, às vezes o órgão, né, como por exemplo o seio, não sabe o que é uma célula de câncer e acaba deixando passar. Porque essa informação acontece muito assim: como é que tá aí? Ah, tá nascendo uma célula tumoral, então vamos matá-la. E vai lá. E quando você não tem essa informação chegando, ela pode acabar se desenvolvendo. É lógico que é um dos fatores, existem vários outros fatores dentro da saúde integrativa. Sabe que durante a pandemia, o meu siso começou a inflamar, eu procurei um dentista, ele extraiu o siso, mas eu descobri, quase 2 anos depois, né, que a raiz tinha ficado ali. Talvez tivesse inflamado demais, ele acabou deixando a raiz, não pensando que isso pudesse ser prejudicial, mas na odontologia biológica a gente sabe que o nico, como se chama isso, né, pode te gerar uma doença, pode tirar anos de vida de você. Eu sei que quando eu fiz a cirurgia para tirar a raiz, quando eu fiz a tomografia para identificar, e o dentista biológico falou: nossa, agora que a gente está tirando, você está ganhando anos de vida. E era aparentemente só uma raiz de um siso, né? E às vezes eu falo isso para dentistas tradicionais e eles nunca nem ouviram falar nisso, né? O quanto que a odontologia biológica está integrada à medicina? Hoje eu não vejo mais nem a medicina nem a nutrição sem a odontologia, e também não vejo mais a odontologia sem a nutrição e a medicina. Porque na saúde integrativa nós vamos utilizar todas elas para que a gente possa ter um resultado melhor, mais efetivo, mais integral e principalmente mais duradouro do paciente. Então, toda vez que vem para nós, né, lá para a nossa clínica, a gente primeiro precisa identificar: é um problema
estrutural, houve algum acidente, alguma iatrogenia de dentista, houve algum problema emocional, é um problema crônico, um problema que vai passar, ou um problema que precisa de uma psicóloga, de um psiquiatra, de uma terapia, está conectando o cérebro aos órgãos? Tem alguma coisa referente à parte nutricional? Tem alguma coisa referente à parte espiritual e energética? Então, toda essa parte integrativa hoje não existe mais na minha cabeça sem um e sem outro. Então, os meus pacientes todos passam com médicos e passam com nutricionistas. E, quando necessário, vão passar com os terapeutas também. Referente à pergunta que você fez sobre a cavitação óssea, eu também tive um pedacinho de dente deixado, porque a grande parte dos dentistas, eles são formados de forma que um pedacinho que fica ali, o corpo encapsula, e aí você tem, com o passar do tempo, ele às vezes acaba excretando. No meu caso, não houve. Só que o que acontece? Aquele pedacinho, ele tem um pedacinho de nervo que está morto lá dentro. Sim. Então, você tem como diria uma amiga minha, você tem um defuntinho lá dentro. E que está nutrindo uma série de vírus, fungos, às vezes bactérias. E isso vai gerar uma resposta do nosso corpo de tentar defender. Isso gera um custo muito grande com neurotransmissores, hormônios, em fazer os soldados, em nutrir os soldados, né, em dar munição para eles possam estar segurando esse processo. E quando a gente é jovem, tudo bem, porém quando o metabolismo da gente vai diminuindo, isso pode ser um grande problema. E o que vai afetar é que cresce um soldado lá dentro, chamado CCL5, que ele vai acabar no seu processo de cuidar do nosso corpo, vai desorganizar todo o nosso corpo, podendo ocasionar problemas muito importantes. O Dr. Lechner, ele pegou essas cavitações ósseas, que alguns chamam de nico, outros de cavitação, e nico, só para poder estar informando, né, para os nossos ouvintes, é quando existe a dor, a neuralgia induzida por cavitação osteonecrótica. E cavitação é quando não existe dor. Mas todos eles vão formar o CCL5 e que vai desestruturar o nosso corpo todo, podendo provocar câncer, alergia, alopecia, queda de cabelo está relacionado, né? Artrite, doenças intestinais, principalmente câncer. São mais de 9.500 artigos referentes ao CCL5 e alergia, 9.410 artigos referentes a revisões de câncer. E aí você tem doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer. E hoje o dentista ele tem que ver isso para ajudar o neurologista, para ajudar o médico, para ajudar o psiquiatra, porque está tudo integrado e não existe mais, na minha concepção, tratar sozinho o paciente. Então, um problema mental, ou uma queda de cabelo, ou um câncer pode estar relacionado a um problema dentário. Sim, claro que pode. Mesmo porque quando a gente tem um foco dental, e a gente sabe o quanto que os focos são importantes, né? Os focos crônicos são importantes, que eles estão avisando para o nosso corpo, estamos em luta, estamos em guerra, se prepara. E o corpo começa a se defender, preparando o corpo para essa luta. Então ele começa a causar o que a gente chama de vasoconstricção, que é a diminuição do vaso, que vai diminuindo, porque é um acesso da bactéria, do fungo e do vírus para chegar ao nosso cérebro. Ele fala, aqui você não vai chegar. Só que, além de não chegar, também não chega o oxigênio, não chegam os nutrientes e também não acontece o que é muito importante, o processo de limpeza dessa célula. E aí a gente começa a ter uma série de problemas de doenças degenerativas, autoimunes, neurais, né, hormonais, crônicas. Uma depressão pode estar ligada a um problema no dente? Uma depressão pode, principalmente com a cavitação óssea, com o mercúrio. Né, o mercúrio tem 250, na literatura, são 250 sinais, sintomas e doenças relacionadas ao mercúrio. E na boca existe a liberação imensa desse mercúrio, principalmente quando a gente aquece. Que é o amálgama. Que é o amálgama dental, que é aquela restauração que de pratinha, né, não é pratinha coisa nenhuma, é restauração de mercúrio, porque é 50% de mercúrio. E pode sim estar relacionado à depressão, pensamentos suicidas. Então,
vai no psiquiatra, o psiquiatra passa às vezes anos cuidando do paciente, medicando, porque não tem às vezes a visão integrativa que pode estar auxiliando ele no resultado, que é fazendo um detox de metais, a remoção segura dos amálgamas dentais. Quelando os metais do corpo, né? Porque a gente tem Quelando, intoxicado de mercúrio, flúor, arsênico, cloro, alumínio, níquel. Níquel cromo, isso aí, principalmente nós dentistas, infelizmente, né? Eu utilizava muito para fazer essa parte de reabilitação. Eu tenho uma amiga que os médicos tradicionais já tinham dito que ela não passaria de 2 anos atrás, né? E ela foi dentista a vida inteira. E ela tinha muita amálgama na boca, né? E estava intoxicada no corpo porque ela aplicava isso nos pacientes também. Então ela tinha, acho que eram 3 tumores no cérebro, tumores em partes do corpo, já não tinha mais as unhas, não tinha mais cabelos, né? Já nem crescia mais. Mas um dia ela chegou numa dentista, né, biológica, que falou para ela: você não tem câncer, você nunca teve. Você está intoxicada de parasitas e de metais pesados, né? Então ela quelou os metais, fez o tratamento para fazer um detox dessas substâncias e hoje está maravilhosa. Olha. O cabelo começou a crescer forte, preto, a unha, a energia dela. E era, graças a Deus, só analisar, talvez, fazer uma panorâmica da boca, né? Então a panorâmica é uma coisa muito importante. E o entendimento dos médicos, dos nutricionistas, dos terapeutas que trabalham também, os terapeutas que também trabalham com o cabelo, é super importante entender o quanto que o foco odontológico, os materiais odontológicos, eles provocam esse tipo de problema, para poder também estar orientando, criarem os parceiros dentistas biológicos, ou que têm essa visão, para poder estar fazendo esse trabalho em conjunto, para se tem esse resultado incrível que a sua amiga teve. Então, uma pessoa que está ouvindo a gente, que está pensando, está cheio de amálgama na boca, então seria interessante ela trocar essa amálgama, procurar um dentista biológico para trocar por uma resina. Sim, o que acontece? A remoção, a colocação do amálgama dental como a sua remoção, ela tem que ser feita, né, de forma consciente. Então, hoje em dia não se coloca mais mercúrio na boca das pessoas, porque todo mundo já entende que ele é tóxico, né? E a gente precisa entender também que o mercúrio para cada pessoa pode ser diferente, porque você tem alterações genéticas, como o APOE3, como o APOE2, o APOE3 ou o APOE4. O APOE4, ele não coloca o mercúrio para fora, ele fica sempre se intoxicando. Então ele vai acumulando e ele vai trazer grandes problemas. O APOE2, às vezes, para ele nem tanto faz, porque ele já entrou, já sai. Mas aquela pessoa que é APOE2 fala: mas eu sou dentista há 50 anos e nunca tive problema, fazia o amálgama na mão. Sim, mas talvez seja uma bênção de Deus ter esse sistema. Porém, aquela pessoa, como já apareceram vários na clínica, que tem APOE4, o cheiro do amálgama, um pedacinho enorme que ele está ali se intoxicando diariamente, faz uma grande diferença na vida dela e da família inteira. Porque quando para o mitocôndrio de produzir energia, para a célula de produzir energia, para o tecido de produzir energia, o órgão começa também a diminuir a sua função e a sua efetividade, e o comportamento que a pessoa acaba tendo, né, não é de uma pessoa saudável, feliz, alegre, é de uma pessoa doente, limitada. E isso acaba refletindo na família inteira. Então é muito importante a gente entender que tem uma diferença. Né? CPOX4 também está muito relacionado, principalmente a crianças do sexo masculino. E procurar fazer uma remoção de forma segura. Forma segura significa que tem que se preocupar com o paciente, com a equipe que está removendo e com o meio ambiente. Porque nós, dentistas, infelizmente, nós removemos a restauração de amálgama e jogamos direto no esgoto. O esgoto vai para onde? Para os rios, que vai para os lagos, que vai para o mar. E quem vai comer aquele mercúrio são os peixinhos, que depois a gente volta a comer. De forma segura para o paciente, antes, durante e depois. Cada vez que a gente toca na restauração de amálgama dental, através de um efeito físico chamado ressonância, a gente também vai estar ressonando a vibração do mercúrio para todo o corpo.
Mas um grande exemplo disso é quando a gente pega um diapasão e bate ele, né? Se tiver um outro diapasão da mesma frequência, a gente vai ver que ele vai começar a vibrar também. E esse é o efeito da ressonância. E quando a gente ressona o amálgama, o mercúrio, a gente vai ressonar no nosso corpo, e esse mercúrio que já está no nosso corpo, ele pode acabar indo para a circulação, sai da célula, vai para a circulação, microcirculação, circulação, vai ser filtrado no nosso fígado, vai para o intestino, e se não estiver preparado para aquela remoção, ele pode ser absorvido e ser contaminado áreas mais importantes ainda que de onde ele estava. Como tratar doenças periodontais de forma biológica? Eu, como dentista biológico, eu tenho uma visão como do Dr. Jerry Curatola, que na verdade nós pensamos em criar uma harmonização, não uma esterilização da boca. Então, o que acontece é que para um tratamento a gente pode realmente dar um reset ali, né? Mas o matar as bactérias todos os dias, a gente vai produzir uma disbiose, que é um desequilíbrio. E aí a gente acaba abrindo na nossa boca um processo de desbiose, de desequilíbrio. E os fungos e vírus podem começar a crescer. Então, a minha visão, né, é exatamente a gente fazer o tratamento periodontal e a gente não esterilizar, mas sim trabalhar de uma forma integrativa com a nutricionista para que ela possa melhorar também a nossa flora intestinal e a nossa flora bucal. A gente, dentista biológico, vai ajudar a fazer através, né, de fio dental, escovação, técnica individualizada para cada paciente, creme dental sempre sem flúor. Creme dental sempre sem flúor. Eu falo nisso há muitos anos, né, na internet. Eu já fui muito massacrada por dentistas. Eu falei, tudo bem, o tempo vai dizer. Né? Eu faço isso na minha vida, mostro um caminho para quem quer estudar um pouco mais, mas hoje dificilmente um dentista recomenda flúor. Né? Tem que estar muito acho que desatualizado para recomendar flúor, eu acho. Hoje a gente vive num mundo com Bluetooth, 3G, 4G, 5G, internet, né? Você concorda que a poluição eletromagnética interfere na saúde da pessoa? Super. Super, mesmo porque nós trabalhamos na clínica com microscopia de campo escuro. Então nós fazemos o teste para ver como o sangue se comporta. É uma gotinha de sangue, coloca no microscópio e a gente vê como é que se comporta o sangue. E a gente tem observado que campos eletromagnéticos, da mesma forma que eles vão interferir no ferro, aliás, eu tenho até um videozinho, depois vou deixar aqui, caso eu ache interessante, para colocar, mas a limalha de ferro, ela corre super fluida. Quando você coloca no ímã, ela emanta e ela começa a se aglomerar. E nas nossas células do nosso sangue, que tem o ferro também, nós observamos que isso também acontece quando você tem um campo eletromagnético. E na boca, a diferença de potencial elétrico entre materiais metálicos de diferentes potenciais elétricos acaba acontecendo. Então é uma coisa para ser muito estudada, para saber o quanto que isso pode interferir na microcirculação. Nesse vídeo que eu vou mostrar, nós fizemos um teste com pulseiras e relógios aqui na artéria, né? E depois o sangue estava bonitinho, levando oxigênio, nutrientes, tirando as sujeiras. E depois de 15 minutos com um monte de metais, a gente mostrou o sangue todo aglomerado, da mesma forma que aparece o ferro, o pó de ferro com o ímã. E como se proteger disso? Bom, primeira coisa é evitar de colocar metais na boca. Isso a gente tem já uma série de recursos, como por exemplo o implante de zircônia, cerâmicas, né, de coroas de cerâmica, núcleos de fibras cerâmicas, núcleos de zircônia. Então, só o fato de parar de colocar metal já é uma boa coisa. Se conseguir, se tiver a oportunidade de remover isso, ele vai deixar de funcionar como um para-raio. Sabe o para-raio que você coloca dentro da terra? E ele acaba recebendo uma descarga elétrica e ele dissipa. Isso aí também acontece na nossa boca. Só que o que acontece é que
esse choque, essa energia elétrica que fica aqui, está muito próximo ao nosso cérebro. Então, a nossa célula tem o poder de se abrir para receber os nutrientes e fechar, e se abre para colocar as sujeiras para fora, que é a polarização e despolarização. Quando tem esse choquinho, você pode acabar diminuindo esse processo de abertura e fechamento. E aí, o processo de limpeza da célula acaba ficando ruim. É como se essa cozinha, de repente, que fornece comida para você, ficasse sem ser limpa durante uma semana, durante um mês, durante 6 meses. Por mais que você embalasse como a nossa célula faz, chegaria uma hora que aqui não conseguiria a gente circular. Existe um caso famoso de uma mulher que foi diagnosticada com esquizofrenia, né, porque ela ouvia vozes, né, e depois... Principalmente na Paulista, né? Principalmente na Paulista. Você pode falar esse caso, que é muito interessante? Ela tinha vários implantes e ela tinha uma sensibilidade incrível. E essa sensibilidade dessa paciente captava essas ondas de rádio, principalmente quando ela estava naquela região. E até que descobriram, né, que ela tinha. Eu não conheço a história o que aconteceu com ela no final, mas sei que ela começou a relatar o que ela ouvia, né? E ela sintonizava uma rádio X, né? Uma rádio X, e ela começou a dizer o que estava se passando na rádio. E aí foram identificar que, na verdade, o que ela tinha na boca era praticamente uma antena, né? E os metais que ela tinha na boca funcionavam como uma antena. Então, ela não tinha esquizofrenia, ela não era louca, né? E ela tinha metais, excesso de metais na boca e uma sensibilidade maior. Exatamente. Se você pega para fazer o aterramento de um para-raio, você coloca um pedaço de bastão de cobre na terra, se você tem uma série de amálgama dental que também tem cobre, não faz sentido você também virar um para-raio de energia, e essa energia está a 12 centímetros do cérebro? Não faz sentido essa energia toda que está ali perto, com o passar dos anos, prejudicar o seu cérebro, podendo causar problemas como Alzheimer ou qualquer tipo de demência? A gente tem que ter muito cuidado com o uso do celular, né? Não deixar carregando o laptop enquanto está trabalhando, não deixar carregando do lado da cama quando está dormindo. Eu fazia isso tudo, não faço mais. É muito importante a gente cuidar, principalmente com os campos, né? Os monitores que têm uma radiação, inclusive... bem tendo maior. Metais na boca ou não, né? Não só porque você tem metais na boca. Exatamente. Mesmo não tendo, porque a gente sabe o mal que essa radiação faz, né? Aceita um chá? Aceitam. Sei que estou fazendo já. E fala quais são as recomendações para ter uma saúde bucal em casa, né? De acordo com os princípios da odontologia biológica. Bom, na minha visão, a primeira coisa é procurar um dentista que tenha essa visão e que possa estar trabalhando com você de uma forma preventiva. O trabalhar preventivo, ele é fácil, rápido, barato, confortável, né? Só que poucas pessoas vão ao dentista para prevenir, para fazer uma limpeza, porque talvez não entendam ainda a importância da odontologia na saúde sistêmica. Só para te dar um exemplo, nós temos a boca, né? Quando tem um foco infeccioso, ela se comunica com as células, com os soldados que estão no nosso cérebro, falando: estamos sendo atacados, se prepara para a luta. E aí, esses soldados que estão aqui no nosso cérebro, eles começam a preparar para a luta. Só que numa guerra ninguém ganha. Todo mundo perde. Uns perdem mais, outros perdem menos. E o que fazem esses soldados? Eles começam a causar, eles fazem tipo uma teia de aranha para evitar que essas bactérias e vírus cheguem. Então, eles começam a depositar placas de beta-amiloide, a aumentar a proteína tal, que está relacionada principalmente ao Alzheimer e a demências. Então, da mesma forma que não chegam as bactérias, também não chega a nutrição, a oxigenação e não sai as sujeiras. Isso, a longo prazo, acaba interferindo muito. E ir no dentista, precisa ir no dentista não apenas para ter um hálito fresco, saudável, ou, de repente, os dentes bonitos, a gengiva bonita, mas sim para prevenir doenças sistêmicas, porque o canal também vai abrigar esses vírus, e a literatura está cheia de artigos mostrando que o Epstein-Barr, o citomegalovírus, o herpes simples e zoster estão ali ao redor do dente. E quando eles caem na corrente sanguínea, eles vão modificar o RNA e o DNA e vão começar a ser vistos como zumbis. E aí o sistema
os nossos soldados falam, você não nos pertence, e começam a comer, causando doença autoimune, a doença degenerativa, se for no cérebro neurodegenerativo. Então, ir no dentista para prevenir problemas é muito importante. E o dentista biológico, ele tem essa visão de colocar o material mais saudável, né, de fazer as remoções mais seguras. Então, primeira coisa, trabalhar prevenção e optimização com o dentista biológico. Você acha que no futuro próximo, quando a gente for ao médico, ele vai pedir a panorâmica? Já está acontecendo, Já está né? acontecendo? Muito. Você vai em congressos, médicas como a doutora Lisete. Já Elisa trouxe Quintal, ela aqui. Ela é uma médica que pede a Gustavo panorâmica Vilela. antes de você chegar nela, né? Antes de você ir para a consulta, Isso. você já chega, você já faz a panorâmica, você já chega na consulta com a panorâmica. Mas nutricionistas também, como Elizabeth Pinheiro, Bianca Gervasi, Angelina, Zapponi. Todos esses nutricionistas, médicos integrativos, eles já pedem porque eles já têm a visão de como que a boca é importante, e não só por causa da mastigação. A mastigação é muito importante, eu tenho aprendido muito com as nutricionistas, porque o alimento, além de ser muito bem cortado, ele precisa de tempo para ser misturado com as enzimas. Digerido, né? Na boca. Já iniciar a digestão. E para ser também informado do processo digestivo no intestino grosso, no intestino delgado e também no nosso estômago. Então, tudo isso já começa na boca, já com a visão, com o cheiro, né? Então, como que você enxerga o futuro da odontologia biológica na importância para a promoção da saúde? Eu enxergo como um trabalho em conjunto, né? Trabalhar em conjunto para que a gente possa estar fazendo a parte de remoção desses focos, para a parte de prevenção, para a parte de também estar auxiliando, por exemplo, hoje a nutricionista é muito importante para mim, para cuidar de problemas de lesões não cariosas, como erosão. Quando tem um problema de refluxo, por mais que eu tenha a visão, eu vou encaminhar para quem entende, porque mudar hábito é muito difícil. Mudar comportamento, né, precisa de informação, precisa de comunicação. Então, nós somos muito bons nessa parte de mudar hábitos, na parte odontológica, na parte de nutrição e também médica. Com certeza, quem estudou a vida toda para isso vai ser muito melhor que nós. Então, nós fazemos uma equipe que vai ter um resultado muito melhor e muito mais longevo. Muito obrigada por todas essas informações, né? Eu acho que informação salva vidas, é por isso que esse programa existe, naturalmente. E para profissionais que queiram saber um pouco mais, queiram se atualizar, você vai dar um curso agora, né? Sim, vou dar um curso também, e também estamos organizando o primeiro simpósio de saúde integrativa do Instituto Brasileiro de Saúde Integrativa, que vai ser agora 21 e 22 de outubro no Rebouças, e vamos ter a participação de 16 professores internacionais e grandes nomes da nossa saúde integrativa aqui no Brasil. São 35 professores nacionais e 16. Vai ser o maior evento sul-americano, talvez um dos maiores do mundo em matéria de grade científica. E apenas para profissionais da saúde? Na verdade, como ele vai ser online, ele também pode ser para pessoas que estejam interessadas. Às vezes tem alguém que tem na família algum tipo de Alzheimer. Nós vamos ter o professor do Recode, que é o Dr. Chip Whitney, que ele vai estar dando uma palestra sobre o processo de como desenvolver uma estratégia para restabelecer a cognição dos pacientes. O Kuritkov, por exemplo, é um russo que vai falar da importância da energia na nossa célula. Daí o Neto vai falar do caminho dessa informação. E eu vou falar como a gente remove isso. Maravilhoso. Recomendo, né? Porque muito obrigado. Necessários, né? Vocês são muito necessários. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada. Gostaria só de, se o pessoal quiser me seguir no Instagram, é Rodrigo25. E da clínica também 25 Odontologia, que a gente está sempre trazendo novas informações nesse campo da saúde integrativa, né, e dicas de como manter a saúde sistêmica. A sua arroba vai estar ali quando a gente postar todos os no YouTube, no Spotify, a sua arroba está ali. Gostou? Esse conteúdo foi interessante para você?
Então compartilha, curte e se inscreve no canal. E ele também vai estar disponível nas principais plataformas de áudio. Até o próximo!